para finalizar o conteúdo de campo magnético, vou só mostrar alguns resultados mais específicos para que a gente logo chegue no conteúdo que vai envolver bastante cálculo, que é a equação de Biot-Savart. Essa que é um análogo da lei de Coulomb para o magnetismo. Então aqui é um experimento que dá a ideia daquilo que eu estava falando para vocês na última aula, sobre uma relação entre a carga e a massa de um elétron. Ok? Então, a princípio aqui a gente tem uma espécie de canhão de elétrons, em que a gente vai fazer essa partícula passar por um campo magnético uniforme, né? É o que a gente está percebendo nesse esquema. E como essa partícula vai estar em equilíbrio, né? Todas as forças que agem sobre ela vão se anular. A partícula ela vai passar por esse campo magnético como se nada tivesse acontecendo. Então eu posso afirmar que todas as forças que agem sobre ela são iguais, ok? E se anulam. Nesse esquema aqui, a gente tem apenas campo elétrico e campo magnético, de tal forma que as duas têm que ser iguais para que o somatório das forças seja igual a zero, né? F igual a ma. Então, eu consigo encontrar a velocidade como a razão entre o campo elétrico e o campo magnético que age sobre essa partícula. Afinal de contas, né, é só isolar ali o V, em outras palavras. Né? Muito bem. Então, a partir do momento que essa partícula ela sai do efeito deste campo elétrico, ela novamente sofre essa deflexão do campo magnético que faz ela começar um movimento circular. E, como a gente já viu, né, o movimento circular ele tem uma aceleração centrípeta bem específica, v² sobre r, mas se a partícula começa então a se mover em forma circular, obrigatoriamente ela tem uma aceleração. Então não é mais igual a zero o somatório das forças, e sim ma, né? Onde o a é a força centrípeta. Então, a partir do momento que a gente encontra essa massa na segunda lei de Newton, como mostrado aqui, né? Nessa equação, a gente então consegue uma relação entre a carga e a massa a partir dos campos magnéticos que agiram sobre ela e o campo elétrico original. Né? Afinal de contas, o campo elétrico ainda aparece na conta porque ele nos mostra qual era a velocidade inicial, né? A velocidade inicial dessa partícula, que foi, por sinal, a velocidade dela durante todo o percurso circular, era dado devido ao campo elétrico também. Ok? Um outro experimento é o efeito Hall, ele está associado com o sinal da densidade de carga do objeto ser estudado, né? Dependendo da densidade de carga, a gente vai ter diferenças de potenciais diferentes, né? Negativas ou positivas. É essencialmente isso que esse experimento mostra. Aqui um exemplinho sobre esse experimento, que vai nos dar então a densidade de partículas mediante ao arranjo dado no enunciado. Então vocês podem pausar e dar uma olhadinha. Eu não quero me estender nesse assunto. E aqui a gente já começa a ver a importância da compreensão derivacional desse conteúdo. Vamos ver aqui então, né? Aqui a gente tem então o efeito de uma força sobre um fio com corrente. Então o esboço aqui ele é bem autoexplicativo, né? A gente tem um fio que está sobre um campo magnético e num determinado momento ele está com corrente zero. A partir do momento que ele tem corrente, que passa uma quantidade de cargas em um determinado tempo por ele sofre uma deflexão. Se a corrente estiver em um sentido, a deflexão é para um lado, em outro sentido, a deflexão é para o outro. Então, né, vamos lá, vamos ver o cálculo que está ocorrendo aqui. Né?
Vamos escrever então a equação da força magnética em seu formato diferencial. Por hora, a gente vai diferenciar a carga elétrica aqui. Então, porque o campo é constante, no princípio, a gente vai ter a velocidade aqui por hora esboça desse jeito. Mas o que a gente sabe, né? Que a velocidade também pode ser escrita como um diferencial. Diferencial de um deslocamento no tempo. E esse deslocamento ele vai acontecer no próprio ΔL desse fio. Então eu vou escrever a velocidade como ΔL e ΔT. Eventualmente eu posso até cortar os ΔTs e eu encontro então, mesmo antes de a gente explorar a equação de Biot-Savart, uma expressão para a força sobre um fio onde passa corrente elétrica. Então aqui eu não estou mais falando de uma partícula com uma determinada velocidade, mas um fio por onde passa uma determinada corrente elétrica. A gente vê que esse fio sofre uma força, né, desse campo magnético. Então é essa força que vai causar a deflexão dele. E, bem, né, tal qual a caráter vetorial que essa força tem, ela aparece aqui, por mais que estamos falando de corrente elétrica. Então a equação continua basicamente a mesma. Legal. Aqui então vamos ler o exemplo juntos. Esse eu acho um pouquinho mais interessante. Fio curvo na forma de uma espira semicircular, essa azulzinha, de raio R, está em repouso no plano XY. Por ele passa uma corrente I, de um ponto A até um ponto B como a figura mostra. Existe um campo magnético uniforme e esse campo está na direção Z, perpendicular ao plano da espira. Encontre a força que atua sobre a parte do fio na forma de espira semicircular. Então, já que a gente está falando de um fio, é interessante utilizar a equação que a gente acabou de obter na sua forma diferencial. Por quê? Porque a gente vai ter que integrar nesse formato semicircular, né? Simplesmente um fio reto. Né? Então, é necessário fazer a integração. Porque, veja, né? O que vai acontecer aqui? A gente vai ter momentos em que, a princípio, o ângulo entre IDL e B não vai ser simplesmente 90 sempre. Tipo aquela situação da lei de Gauss lá. A gente tenta usar a lei de Gauss só em situações de muita simetria, porque, né, o ângulo entre vetor área e vetor campo elétrico é sempre zero. Mas nesse caso aqui em específico, percebam, em diferentes momentos aqui dessa trajetória semicircular, eu vou ter ângulos diferentes. Então o θ vai variando. Por isso que ele entra na equação, sendo de θ. E como eu tenho uma trajetória semicircular, é de 0 a π. Então, simplesmente resolvo essa integral de 0 a π. Os outros elementos são fixos aqui. Eu sei qual é o comprimento de uma semicircunferência. E assim encontro a força. Okay? Então, agora alguns assuntos aqui bem específicos envolvendo giros de objetos a princípio rígidos, em especial objetos que não são partículas, né? E de polos também, tal qual tinha lá no assunto de campo elétrico. Então, a gente pode considerar aqui, né, essa espira transportando corrente e vai ter, no caso, né, desse objeto aqui comprido, tem forças aqui em mais regiões, né, não apenas uma força específica, como a gente estava vendo. Então, se a gente está considerando a situação de torque, né, o torque, neste caso, vai ser o mesmo em torno de qualquer ponto, né, a partir do momento que a gente está supondo que esse objeto está girando. Né? Então, eu igualo as forças, que são, vamos dizer assim, de sentidos contrários, né? Tipo F1, F3, F2, F4. E posso considerar então que a força líquida que age, né, na verdade a força resultante que age sobre esse objeto, é zero. Okay? E a partir dessa obtenção a gente encontra então relações para torque e para momento de dipolo.
novamente, né, questões bem específicas. Ok, então o conteúdo de dipolo está aqui. E um exemplinho também, recomendo que vocês batam, pausem o vídeo, deem uma boa olhadinha. Só que seria interessante ver esses exemplinhos aqui, depois de vocês virem um pouquinho de Biot-Savart. Fique só como introdução para vocês isso aqui. Vamos estudar Biot-Savart antes. O efeito Hall por hora, pessoal de engenharia, eu acredito que não seja interessante. Recomendo também que vocês batam print dessa parte do resumo aqui, pois ele, né, mostra o que tem de mais fundamental e o que aparece com mais frequência no estudo do campo magnético em Física 3, tá, pessoal? Então, acredito que por hora seja isso. Próxima aula, Biot-Savart.